Telahá, por favor, tenho dúvidas de diferença entre Alcorão e Torá. Qual que é Nossa. a diferença? Elahá. Lahá, vai lá, meu filho. Nós temos dois textos que são diferentes. Um texto é a Torá, um texto é o Corão Sagrado. A Torá é composta de 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e foi, segundo a tradição judaica, escrito por Moisés. Então, e é a base para o judaísmo. Esses 5 livros, que é representado aquela Hamsa, são os 5 livros, e por isso que a nossa mão tem 5 dedos, segundo a tradição judaica. Então, esse aí faz a base do judaísmo. Então, a origem do judaísmo é aí. O cristianismo viria depois, construindo suas teorias, e os cristãos juntariam o Antigo Testamento, que tem a Torá mais os profetas e os escritos, com o Novo Testamento faria a Bíblia. Pronto, isso aqui está resolvido. Então, você tem o livro dos judeus, a Torá, e a Tanar, que é a cobertura com profetas e Neveim, profetas e Retuvim. E existe um outro livro que não tem nada a ver com esse, que é uma obra que dá origem ao islamismo. É uma obra do século VI para o século VII da era cristã. Muito tempo depois de Jesus, aparece um vendedor da estrada chamado Muhammad. Muhammad vem de uma família que perdeu a mãe no parto, perdeu o pai, passou para o avô faleceu, passou para o tio faleceu. Com 12 anos, ele tinha vivido uma série de lutos. E ele se torna um mercador de estradas. E um certo dia passa pela estrada um cristão pregando o cristianismo. E ele conhece o cristianismo da mão desse pregador. E ele tem notícias das informações cristãs. Mas ele vive numa tribo, que é uma tribo árabe, os coraixitas, que são politeístas, vive de maneira bastante confortável até. Aí ele casa com uma viúva rica chamada Kadija, e ele casa com 25 anos, e quando ele está com 40 anos, ele começa a ter visões. As visões são dentro de uma caverna. Ele entra em transe e o anjo Gabriel conversa com ele. Ele começa a receber uns poemas. Ele começa a receber uns poemas dentro dessa caverna. Só que ele era analfabeto, ele não podia escrever esses poemas, ele era analfabeto. Então, pessoas que eram da convivência dele sentavam na caverna e ficavam assistindo ele entrar em transe e recitar os poemas que ele recebia. E ele recebe 114 poemas. Esses poemas são maiores, menores, curtinhos, longos e tal. E esses textos não são colocados no papel, porque ele era analfabeto, mas as pessoas aprenderam os poemas e elas recitavam. Igual as pessoas recitam determinadas coisas sem nunca terem visto escrito. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Nunca vi escrito, mas as pessoas recitam. Ah, salve, rainha, mãe de misericórdia. Nunca vi escrito, mas eu recito, porque as pessoas me falam e eu recito. E aí, depois da morte de Muhammad, que organiza a religião, ele tem substitutos, são chamados de califas. E são os primeiros califas, logo após a morte de Muhammad, que diz, olha, esse texto não pode ficar em tradução oral. Nós temos que pegar os poemas que ele recebeu e colocar no papel. Mas como é que a gente vai fazer se ele já desencarnou? Tem um pessoal que ouviu e sabe. Chama esse pessoal para contar para nós. Então, eles chamavam as pessoas e as pessoas recitavam. Aí eles ouviam 1, 2, 3, olha, o que o cara está falando ali é o mais comum. Essa é a versão original. Então, eles foram compondo. E aí eles tiveram que tomar uma decisão. Qual vai ser a ordem? Qual vai ser a ordem? Sim. A ordem é pelo tamanho. O texto da Torá, ele é cronológico, né? Começa no começo e termina no fim. A Torá, o Corão Sagrado, não. Ele é por tamanho. A primeira surá até a maior e a 114 é desse tamanho, tem pouquinhos versos. A primeira é bem grande. E à medida que vai andando, vai diminuindo os tamanhos. Aí, uma vez conversando com um muçulmano, eu perguntei, por que essa decisão de os maiores no princípio e os pequeninos no final? É a mesma razão pela qual os cromossomos são numerados por tamanho.
O cromossomo 1 é o maior e ele vai descendo em tamanho. O cromossomo menor é o último. Então, é a mesma lógica que foi usada no Corão. Então, o Corão ele não tem conexão direta com a Bíblia, mas ele traz os personagens bíblicos recontados ali dentro. Então, tem a história de Abraão, contada pelo lado de Ismael. Tem a história de Maria. Tem uma surata que é só a história de Maria. O Evangelho não concedeu a Maria um capítulo, mas o Corão Sagrado tem uma surata só dela, chamada Mariam. E tem uma outra surata que não é inteira, mas que conta parte da história dos pais dela. Então, tem várias informações que a gente encontra no Corão que são parecidas com as histórias do Evangelho. Outra hora não basta. Por exemplo, na história do Corão não existe a figura de José, só existe Maria. Maria engravidou e aí nasceu Jesus, etc. Para você ter uma ideia, Jesus é citado 19 vezes no Corão. É o personagem mais citado, é o profeta mais citado depois de Muhammad e Jesus. 19 vezes. E Maria, mãe dele, é citada 35 vezes. Por que Maria é mais citada do que Jesus? Porque nós chamamos Jesus de Nazaré. Eles chamam Jesus de Jesus, filho de Maria. Então, toda vez que o nome de Jesus vem, o nome de Maria vem junto. Porque para eles, Maria é o símbolo da perfeição enquanto mulher. Existem 4 mulheres que são destacadas como sendo mulheres de uma condição superior, e uma das 4 é Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Então, ele tem uma estrutura diferente, é uma doutrina também monoteísta, e que deu origem a essa religião hoje tão numerosa que é o islamismo. Então, essa é a diferença fundamental entre a Torá... A maior religião do mundo, né? O cristianismo passou agora, recentemente. Mas está assim, ó. Não vai demorar muito tempo, os islâmicos vão ser maiores. Houve um tempo tenho, um Alcorão. Em português. Também tenho. Foi lançado em Brasília. Esse eu ganhei de presente. Aqui eu não sei nem quantas versões. Só que tem em hebraico, tem até todo em árabe aqui. O judaísmo e o islamismo é uma religião de primos. Né? Sim. São religiões abraâmicas. Nós temos as religiões védicas, que são lá no Oriente, que nasceram da raiz védica, e temos no Oriente Médio a raiz abraâmica, que deu 3 ramos: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que são as únicas religiões da Terra que são monoteístas. Monoteístas reveladas, e uma vem de Isaac, que é o judaísmo, primeiro filho de Abraão, o outro vem de Ismael.